Muitos me perguntam sobre minha rotina, e ela é muito simples na verdade. Eu acordo todo dia exatamente 5 da manhã, checo minha altura... Droga, eu acabei ficando mais alto de novo. Faço meu skincare e pratico minha meditação tentando visualizar um mundo mais justo onde existe igualdade de gênero. Às 7h30, eu acordo minha namorada para ela fazer meu café da manhã. E aí, eu me sento para trabalhar. O filme da vez é Psicopata Americano. Que filme é esse? Psicopata Americano é uma obra extremamente requintada, com humor finíssimo que critica uma sociedade cada vez mais decadente, onde nós sempre temos que ter a melhor roupa, o melhor tênis, o melhor skate, o melhor relógio, o melhor celular, o melhor perfume, o melhor carro, o melhor personagem do Genshin Impact e, claro, tudo isso enquanto nós somos extremamente altos e woke. São tantas exigências que, se isso tudo não te levar à beira da loucura, talvez quando você vê que o seu colega de trabalho tem um cartão de visitas ligeiramente melhor que o seu, você perca completamente as estribeiras. Nós certamente vivemos numa sociedade. Pois bem, então hoje iremos fazer não só uma análise de Psicopata Americano, como uma análise da sociedade em geral. Patrick Bateman é um homem de 27 anos, extremamente alto, muito bem sucedido, que trabalha com alguma coisa. A gente não sabe exatamente com que ele trabalha, porque toda vez que ele tá no escritório ele tá fazendo tudo menos trabalhar, como se ele estivesse no The Office. E essa é uma das coisas que mais me irrita em séries e filmes, que eles retratam o trabalho como se fosse uma grande resenha com seus amigos extremamente altos. E não é assim! Mas essa propaganda falsa do trabalho, pra mim tem a mesma vibe que esse TikTok aqui. Aliás, por que você tá tentando convencer as mulheres de que cometer crime é uma coisa divertida, quando isso é literalmente ilegal? Isso aí não é muito woke. Bom, e além de muito bem sucedido financeiramente, o Patrick Bateman também tem um ótimo shape e ele é muito disciplinado. Ele é um grande apoiador das causas sociais, é um cara que luta pela igualdade de gênero, extremamente feminista, e ainda por cima ele faz skincare. Ele é um homem completo. Ele é o homem mais desenvolvido que eu já vi na minha vida. Ele é tipo como se uma mulher tivesse um filho com um homem, porque ele é literalmente o melhor dos dois mundos. E como se isso tudo não bastasse, ele ainda faz parte de um movimento social chamado Yuppie, que eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas pelo som da palavra, com certeza alguma coisa boa. Yuppie! Tá, não é tão bom assim. Yuppie é um termo da década de 80 para descrever essa galera aí que é obcecada com trabalho, com crescimento profissional. É a galera que tá sempre tentando mostrar quão bem sucedida ela é através de roupas de marca, estilo de vida caro, viagens o ano todo. Agora eu não sei por que caralhos eles têm uma palavra tão divertida assim para descrever um Faria Limer. Eu nunca vi um negócio tão enganativo. Yuppie! E assim, de vez em quando, bem raramente, o Patrick faz algumas coisinhas ali que não é muito yuppie da parte dele. Tem uma hora que ele grita com a bartender dizendo que ele vai matar ela, ele grita com a moça da lavanderia dizendo que ele vai matar ela também. Normalmente ele grita bastante com as pessoas dizendo que ele vai matar elas. Mas eu acho que isso é normal quando você mora em Nova York. O Patrick também é praticamente noivo de uma moça chamada Evelyn, que ele acredita firmemente que está tendo um caso com um amigo dele, o Bryce. Mas, como o Bryce é uma das poucas pessoas de quem ele gosta, ele não liga tanto assim. Afinal de contas, o Patrick também é um homem extremamente alto e progressista. Ele não vê a mulher como posse. E o Patrick também está tendo um caso com a melhor amiga da Evelyn, a Courtney, que também é a noiva do Luiz, que é o maior perdedor da empresa deles. Como eu disse, eles são pessoas extremamente progressistas e por isso que eles diminuíram a carga horária da monogamia para não ter o burnout. Inclusive o Patrick leva sua amante Courtney para um restaurante muito chique chamado Barcadia, provando de uma vez por todas que ele é um cara extremamente cavalheiro e sensível. Mas ele dá uma leve distorcida na realidade, dizendo que aquele restaurante na verdade é o Dorsia, que é o restaurante mais badalado da região e
mais impossível de conseguir uma reserva. É mais difícil de você conseguir uma reserva lá do que você conseguir agendar uma cirurgia para aumentar o tamanho das suas pernas pelo SUS. Não que eu saiba quanto tempo isso demora. Eu claramente não preciso. E para a sorte do Patrick, a Courtney tá sempre muito chapada, então ela nem percebe a diferença dos restaurantes. Ela acha que ela tá no Dorsia. É tipo você levar uma pessoa pra Riachuelo e ela não perceber que na verdade ela está no Habib's. É o quanto chapada ela tá. Mas nem todos são flores na vida do nosso querido Patrick. Tem um cara no escritório chamado Paul Allen, que é simplesmente a pior pessoa que já existiu na Terra. Ele é mais bem sucedido que o Patrick, ele é mais puxa-saco, é um exibido e além de tudo, ele vive confundindo o Patrick com um tal de Marcos. Eu nem sei quem é esse bosta desse Marcos, mas o Patrick nunca corrige o Paul para não constranger ele. Ele é um cara extremamente empático. Mas isso nem é nada. O pior de tudo mesmo é que o Paul Allen sempre consegue uma reserva para o Dorsia, enquanto o Patrick nunca consegue. E isso tira muito ele do sério. Você basicamente tá vendo o seu maior inimigo realizando o seu maior sonho. Pra mim seria o equivalente a ver um professor de biologia baixinho ganhando a Copa do Mundo pelo Japão com um gol de bicicleta no meio do campo. Daí o Patrick tenta se animar um pouco, mostrando para os seus colegas o seu novo cartão de visitas que está simplesmente maravilhoso. É um papel feito de algodão prensado a quente, alta gramatura, fosco num tom de branco osso. A impressão foi feita em relevo utilizando uma fonte serifada chamada Cillian Rail. Clássica, tradicional, leve, rica. Um cartão de extrema qualidade que só poderia ter sido feita por um cara extremamente alto e de muito bom gosto. Porém, logo em seguida, os seus colegas também mostram os seus cartões que também estão legaizinhos. Eles estão ok. E aí o Patrick fica completamente irritado com isso, o que é 100% compreensível. Você já fez um cartão de visita? Você sabe o quanto dá trabalho essa porra? Você tem que escolher uma fonte dentre 300 mil fontes que existem no mundo e são tudo igual. E aí a gráfica manda 15 papéis diferentes pra você escolher qual papel você quer, e eles são basicamente a mesma coisa, mas eles são completamente diferentes, e o preço deles são completamente diferentes, você não faz ideia do porquê. E aí depois de passar semanas nesse processo, os seus colegas simplesmente aparecem com cartões melhores que o seu, e você tem que fingir que tá tudo bem, somos todos colegas. Ninguém é melhor do que ninguém. E pra piorar, pra arruinar completamente o dia do Patrick, eles vão lá e mostram um cartão do Paul Allen. E aí o Patrick quebra de vez, porque o cartão do Paul Allen é como se Jesus Cristo voltasse à Terra, curasse todas as enfermidades, só que em forma de cartão. Ele tem uma textura completamente uniforme, eu não sei nem como isso é possível. Foi prensado na temperatura ideal, nem tão quente, nem tão frio. E a fonte, meus amigos, é a Copper Plate Gothic. Uma fonte extremamente delicada, elegante, sutil e muito, muito rica. O uso dos espaços está muito mais equilibrado e é um cartão extremamente harmonioso. O corte dele também é perfeito. No cartão do Patrick dá pra você ver que tem umas rebarbas. E o cartão do Paul Allen parece que ele foi cortado a laser. Eu espero muito que eles nunca comparem o pênis, porque o Paul Allen deve ter a circuncisão mais precisa e perfeita da história. Provavelmente feita por um cirurgião japonês descendente de samurais, especializados em circuncisão. Com certeza existiu uma linhagem de samurai especializada nisso. E aí, é claro, o Patrick fica completamente derrotado ao ver aquele cartão. Em termos futebolísticos, isso é o equivalente a você tomar 5-0 do seu maior rival. Em termos diva pop, é como se a Taylor Swift entrasse na sua casa, cagasse na cabeça da sua mãe e dasse um tiro no seu cachorro. E um dos detalhes mais interessantes desses cartões é que todo mundo escreveu Acquisitions errado. E é mais engraçado ainda que todos eles são vice-presidente dessa empresa. Eu não faço a menor ideia do porquê que todos eles são vice-presidentes. Na verdade eu sei sim, e é porque caras extremamente altos como nós
não acreditamos em hierarquia. Nós acreditamos que somos todos igualmente importantes e poderosos. E eu digo mais, o meu maior sonho é que todos nós sejamos um dia vice-presidentes de alguma empresa juntos. E para isso acontecer, para o meu sonho se tornar realidade, em 2026, todos nós iremos estudar na Lura. É isso mesmo que você ouviu. Todos nós. A maior escola de tecnologia de todos os tempos está dando até 26% de desconto na sua matrícula, para você começar 2026 atingindo todas as suas metas. A Alura tem os melhores planos que acompanham o seu ritmo, com formações muito bem estruturadas e uma comunidade inteira estudando junto com você. Para você aí que, como eu, não tem vontade nenhuma de fazer nada sozinho. E isso tanto para aqueles que estão começando do zero, como também para aqueles que já estão no mercado e querem evoluir ainda mais. Tem plano anual, tem plano de 24 meses para você que quer aprender com mais calma, e agora também tem o plano Ultra Lab, que até conta com uma mentoria exclusiva. E lá talvez eles até te ensinem a fazer um portfólio irrecusável igual o cartão do Patrick. Então confere o link aqui na descrição para você já descolar o seu desconto de 26%. Mas é aquilo que você já sabe, é por tempo limitado. Então corre, senão você vai ser o único que não vai ser vice-presidente junto com todos nós. Agora voltando para o vídeo, só que aí o Patrick fica tão puto com essa merda desse cartão do Paul Allen que no caminho para casa ele acaba sem querer matando um homem com inúmeras facadas em seu estômago. Um terrível acidente que poderia ter acontecido com qualquer um. Porém, a vítima era um morador de rua. E isso com certeza não soa nada legal para o Patrick. Assim, às vezes o que acontece é que o Patrick ficou tão bravo com a injustiça social, tão cego, querendo justiça, que ele acabou se confundindo. Acabou cometendo um grande mistake. E aí ele acabou descontando na pessoa errada. Isso na verdade até me lembra um pouquinho de mim mesmo, porque toda vez que eu lembro que cólica existe, eu dou um soco naquela parede. É que não vai dar pra ver que ela tá longe, não vai focar. Mas minha mão também tá sempre bem machucada. Não sei se dá pra ver na câmera. Num outro dia, o Patrick convida o Paul Allen para jantar, provando que ele é um homem completamente evoluído que já esqueceu esse negócio do cartão, nem lembra mais. Cartão, não sei que cartão é esse. Mas ele continua fingindo que ele é o Marcos, para não constranger o Paul, que continua achando que ele é o Marcos. Só que aí o Paul acaba ficando muito embriagado e o Patrick, como um grande cavalheiro, sabe que ele não pode deixar o colega se embora desse jeito. Então ele leva o Paul até o apartamento dele. Daí o Paul não entende nada por que os móveis do Patrick estão todos cobertos e o chão do apartamento está forrado de jornal, e muito menos ainda por que o Patrick está usando uma capa de chuva. E o motivo é meio que óbvio, né? Você tá bêbado, ele não quer que você vomite no apartamento inteiro dele. Só que aí, enquanto dois amigos extremamente altos estão resenhando, conversando sobre música, um terrível acidente acontece. O Patrick acaba escorregando enquanto ele segurava um machado que ele queria mostrar para o seu amigo. Apenas homens entendem que a gente quer mostrar a ferramenta para os nossos amigos. E aí ele acaba meio que assassinando o Paul Allen com inúmeros golpes de machado na cabeça. Um outro terrível, porém honesto acidente que poderia ter acontecido com qualquer um. Depois deste terrível mistake, o Patrick ensaca o corpo do Paul Allen numa belíssima bolsa da Jean Paul Gaultier, que é feita de nylon super resistente, completamente à prova d'água, perfeita para viajar, discreta, casual, mas muito elegante. Ele arrasta o corpo até o porta-malas e nem o porteiro do prédio e nem o Luiz, o maior perdedor da empresa, percebe que aquilo é um corpo. Na verdade, o Luiz fica apenas muito encantado com a belíssima bolsa da Jean Paul Gaultier do Patrick. E a gente tem que parar aqui um minuto para apreciar que este filme está acabando trucidando com essa ideia retrógrada machista de que bolsa é coisa de mulher. Homens de extremo bom gosto também podem apreciar bolsas. Após se livrar do corpo do imundo, o Patrick entra no
apartamento do Paul. E ele fica com mais inveja ainda porque o apartamento dele é muito melhor do que o do Patrick. O que, sinceramente, é completamente loucura, porque eles são todos vice-presidentes. Era pra eles receberem o mesmo salário. Como que o Paul Allen tem uma vida melhor? Tá, ele pega umas roupas do Paul, pega uma mala e deixa um recado na secretária eletrônica fingindo ser o Paul, dizendo que ele vai viajar para Londres. E ele faz isso porque, como um homem extremamente alto e empático, ele não quer que ninguém se preocupe com o Paul achando que ele morreu. Se bem que, dependendo do dia, às vezes é melhor a pessoa estar morta do que estar em Londres. Só que aí, num outro dia, um detetive completamente encherido chamado Donald Kimball vai até o escritório do Patrick fazer umas perguntinhas sobre o desaparecimento do Paul Allen, como se alguém se importasse com ele. Mas o nosso Patrick consegue enrolar esse detetive com muita maestria. Ele com certeza maratonou o canal Metaforando. A única informação que ele cede ao detetive é que ele achava que o Paul era homossexual, mostrando que, como um homem woke, ele andava com qualquer um, independente de sexualidade. À noite, o Patrick leva 2 garotas de programa para sua casa, só que aqui ele mostra a sua verdadeira natureza. Ele machuca essas garotas. Pois é, isso te pega completamente desprevenido. É triste, que é sempre quem você menos espera, né? Daí no outro dia o Patrick fica completamente transtornado ao ver que até o Luiz, o maior perdedor da empresa, tá com um cartão novo. Que sinceramente é só uma cópia mal feita e barata do cartão do Patrick. Só que é uma versão um pouquinho mais lúdica. Não, é completamente infantil. A verdade é que ficou uma porcaria. Só pra você ter uma noção, a fonte que ele usou foi a Edwardian Medium Plane. Imagina usar Edwardian Medium Plane num cartão corporativo, né? Pelo amor de Deus. Mas ainda assim o Patrick fica maluco que até o Luiz, o maior perdedor da empresa, tem um cartão novo e ele segue o rapaz até o banheiro decidido a matá-lo. Ele não tem outra escolha. Mas bem na hora que ele vai enforcar o rapaz, ele se vira achando que o Patrick estava dando em cima dele. E aí ele fica muito feliz e emocionado porque ele sempre gostou do Patrick. O Patrick então fica bem sem graça e decide não matar o rapaz. Afinal, se ele fizer isso, também pode ser visto como um crime de ódio. E aí ele diz que ele tem que ir embora porque ele precisa devolver umas fitas de vídeo para a locadora. No outro dia, o detetive Kimball novamente visita o escritório do Patrick perguntando sobre o Paul Allen, como se alguém se importasse. E ele pergunta o que o Patrick estava fazendo na noite em que o Paul desapareceu. E o Patrick prontamente responde que ele provavelmente estava devolvendo umas fitas de vídeo. Mas o detetive diz que essa não é a informação que ele tem, como se ele soubesse de alguma coisa, e ele pede para se encontrar com o Patrick dali a uma semana, quando o Patrick tiver mais tempo para lembrar direito o que ele estava fazendo naquela noite. E aí, para dar uma relaxada, à noite ele vai para uma boate. E lá ele conhece uma mulher, uma modelo, volta para casa com ela. E na manhã seguinte, ele aparece no trabalho brincando com um tufo de cabelo da cabeça dessa mulher, que ele provavelmente arrancou depois de ter matado ela. Estou começando a achar que ele está cometendo esses assassinatos de propósito. Eu espero muito que essa mulher tenha alopecia e só tenha caído um tufo de cabelo da cabeça dela, mas eu acho improvável. Meu faro de detetive está começando a dizer que tem alguma coisa errada com esse cara e eu sou um ótimo jogador de caráter, eu não costumo estar errado. Logo em seguida, o Patrick convida a sua secretária Jean para um jantar romântico e ele até deixa ela escolher o restaurante, o que não é muito comum da parte dele. Talvez ele tenha um coração, afinal de contas. Só que aí a Jean acaba escolhendo o único restaurante que ela não podia escolher. Ela escolhe o Dorsia. E aí ele fica internamente furioso porque ele não vai conseguir uma reserva no Dorsia. Ele então encontra a moça em seu apartamento e eu fico muito aliviado em informar que ele não mata a Jean. Eu vou ser sincero. Ele pensou muito em fazer isso, ele queria muito fazer isso. Ele até tinha pegado uma pistola de prego pra matar ela. Mas ele desiste da ideia porque a noiva dele, a Evelyn, acaba deixando um recado na secretária eletrônica. E aí a Jean fica muito chateada que ela está se envolvendo com um cara comprometido. E aí ela decide ir embora. E é por isso que a Evelyn, a nossa legalmente loira, é a presidente de todas as mulheres. Ela salvou uma vida sem nem saber. No dia seguinte, o Patrick almoça com o detetive Kimball, esse
esse enxerido desgraçado que compartilha com o Patrick que ele sabe que na noite em que o Paul desapareceu, ele estava jantando com um tal de Marcus. Só que aí o detetive foi perguntar pro Marcus e o Marcus desmentiu. Ele disse que naquela noite ele estava jantando com os amigos da empresa. Inclusive o Patrick estava naquele jantar. E aí o Patrick fica completamente confuso. Ele não estava nesse jantar com o Marcus. Ele estava dando 16 machadadas na cabeça do Paul Allen. E aí o Patrick fica mais confuso ainda quando o detetive diz que o Paul provavelmente só foi pra Londres mesmo. Ok, por um lado, o Patrick fica aliviado de que o detetive não está mais suspeitando dele. Mas por outro, ele nunca vai receber créditos por ter matado o Jared Leto. E isso deixa ele meio inquieto. E infelizmente, numa noite, quando a gente estava acreditando que ele estava se tornando uma pessoa melhor, o Patrick volta a cometer atrocidades. Ele leva novamente a garota de programa chamada Christy pra casa dele. Na verdade, ele leva pra casa do Paul Allen, fingindo ser dele. E ele também leva uma antiga amiga sua, a Elizabeth. E aí a Christy aproveita pra escapar do Patrick. Na hora que ela percebe que ele começou a machucar a Elizabeth, ela sai abrindo todas as portas do apartamento e ela vai descobrindo inúmeros cadáveres, principalmente de mulheres. O meu nível de decepção com o Patrick é o mesmo que as crianças do Roblox com o Felka. A Christy tenta fugir do Patrick pelas escadas de incêndio, porém o psicopata americano simplesmente joga uma motosserra lá de cima que acerta a Christy em cheio, provavelmente matando ela. No dia seguinte, o Patrick almoça com a Evelyn e termina com ela. E acho que um dos principais motivos para esse término é que a Evelyn nem percebe que ele está desenhando uma mulher morta por uma motosserra no guardanapo e ela nem escuta que ele diz que ele tem tendências homicidas incontroláveis. E parando para pensar, é a segunda vez que terminam com essa menina num restaurante, né? Eu acho melhor ela começar a pedir comida pelo iFood. E aí o Patrick se levanta para ir embora dizendo que ele tem que devolver algumas fitas de vídeo pra locadora e pelo menos ele não mata a Evelyn. E pelo menos ele sempre devolve as fitas no prazo também. Daí à noite acontece algo extremamente bizarro. Ele vai para um caixa eletrônico sacar dinheiro, só que no caixa aparece uma mensagem pedindo para ele sacrificar um gatinho de rua. Cara, os bancos estão cada vez mais cruéis, né? E aí no final do ano eles querem meter propagandinha bonitinha com criança e velha falando: esperança. É muita cara de pau, né? Daí, sem muita escolha, ele pega um gatinho que tava ali na perna dele, aponta a arma para o bichinho, mas uma idosa aparece tentando entender o que está acontecendo. Daí, sem nenhuma outra escolha, o Patrick acaba tendo que dar um tiro nessa idosa. E ele sai correndo logo em seguida porque tava passando uma viatura da polícia. Daí, sem nenhuma outra escolha, ele também acaba tendo que matar esses policiais, dando um tiro na viatura e fazendo ela explodir instantaneamente. Não faz nem o menor sentido isso. Mas também é culpa da polícia por estar dirigindo um veículo altamente explodível. Ele sai correndo de volta para o seu prédio e novamente, sem nenhuma outra escolha, ele acaba tendo que matar o seu porteiro. E em seguida ele já corre para a saída, como se ele não tivesse acabado de entrar no prédio. Só que daí ele dá meia volta ao perceber que o zelador estava passando. Então ele volta apenas para, novamente, sem nenhuma outra escolha, matar o zelador também. Ele entra em seu apartamento e ao se deparar com um helicóptero sobrevoando a área, ele faz uma ligação desesperada para o seu advogado Harold, confessando todos os seus crimes, todos os seus mais de 40 assassinatos. Ele cometeu até canibalismo. É a confissão mais chocante que eu já escutei desde que o Lucas Neto confessou fazer besteirinha de adulto. No dia seguinte, ele vai até o apartamento do Paul Allen, que inexplicavelmente tá todo limpo. Inclusive, ele tá todo reformado. Nos armários onde ele tinha guardado corpos de garotas assassinadas, ele encontra apenas baldes de tinta. Fica parecendo até que a equipe do Luciano Huck do Lar Docilar entrou lá e reformou tudo em 24 horas. Ele encontra lá dentro uma corretora de imóveis que nega que aquele apartamento tenha sido do Paul Allen. Ela faz uma expressão super séria e manda o Patrick ir embora e nunca mais voltar. Pois é, né? Eu acho que nunca faça perguntas demais pro corretor de imóveis, porque pelo visto eles sabem muito bem como se livrar de corpos. O Patrick fica completamente perdido, sem entender porra nenhuma o que aconteceu, e ele decide ir até o bar encontrar os seus amigos. Lá ele também encontra o seu advogado Harold, que ele pediu pra ir lá. Só que o advogado acha que aquela mensagem que ele deixou
achou confessando todos os seus crimes era apenas uma brincadeira, e ele nem leva a sério. Mas o Patrick insiste, dizendo que ele cometeu sim todos aqueles crimes, inclusive ele matou o desgraçado do Paul Allen. Mas o advogado não acredita, porque ele mesmo afirma ter visto o Paul Allen vivo em Londres alguns dias atrás. E aí sim que o Patrick fica completamente confuso, sem entender porra nenhuma, sem saber o que é real e o que é imaginação. E muitas pessoas discutem isso até hoje, se ele realmente fez tudo aquilo ou não, ou se ele imaginou. Eu acho que sim, eu acho que ele matou toda essa galera. E as pessoas que estão desmentindo ele estão fazendo isso por interesse próprio. A corretora de imóveis não quer que ninguém saiba que morreu gente lá, porque senão ela não vai vender o apartamento. E o advogado dele não quer ter um cliente criminoso. Então, por isso, eles estão fazendo esse gaslighting com o Patrick. E isso, na verdade, é ótimo, porque entender a dor que um gaslighting pode causar na vida de uma pessoa é o primeiro passo para você se tornar um ser humano muito mais desenvolvido. Agora, com licença que eu tenho que devolver umas fitas.